Oi, 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 bom dia, tudo bem com vocês? Na nossa pílula terapêutica de hoje, nós vamos falar de um trio que está saqueando a sua vida. Hoje eu vou te apresentar 3 venenos emocionais que podem acabar com a vida de qualquer pessoa. Será que você faz ideia do que eu estou falando? Que veneno é esse que vem acabando com a sua vida e te derrubando? Olha, talvez, né, você pense que são outras pessoas, circunstâncias, ou talvez até assim o acaso do destino, né, que acaba por atrapalhar a sua vida. Mas vou te contar que não é. Sabe o que acaba por interromper o fluxo da sua vida, seja da prosperidade, seja da alegria, da realização, dos bons relacionamentos? São os seus próprios comportamentos. E esses comportamentos estão relacionados a 3 coisas que eu chamo de venenos emocionais. 1, o vitimismo. 2, o julgamento. E 3, a reclamação. E hoje eu vou falar de cada um desses venenos emocionais aqui, ó, que vão te destruindo de dentro para fora. O primeiro que eu quero falar é sobre o vitimismo. Gente, o que é o vitimismo? Se a gente tem uma vítima, significa que nós temos também um vilão, um algoz, que de alguma maneira ele atrapalha e destrói a sua vida, te impede de você ser feliz, de você se dar bem, que de alguma maneira esse algoz ou esse vilão tem atrapalhado a sua vida. Só que o lugar da vítima é aquele lugar que te paralisa. O lugar da vítima, ele não te dá liberação e autorização para que você possa fazer um pouco diferente. Porque já que eu sou vítima, então significa que tem alguém que tá atrapalhando a minha vida, uma situação ou uma circunstância. E se eu me sinto vítima nessa situação, o que acontece? Só me resta sentar, chorar, lamentar, reclamar, ao invés de fazer alguma coisa. Então, todas as vezes que eu me coloco no lugar da vítima, nesse banquinho da vítima, eu paraliso. Porque se eu assumo a responsabilidade, se eu me autorresponsabilizo pelas circunstâncias, pelo resultado da minha vida, a autorresponsabilidade, ela dá poder. Porque aí eu sei que eu posso me tirar desse lugar. Que são as minhas ações que vão me resultar em outras coisas. Em algum benefício, em algo plausível e possível que vai me levar a um lugar que realmente vale a pena estar, vale a pena ficar. Então, se você conhece alguém que fica, ai, nada dá certo pra mim, ai, nada acontece na minha vida, tudo dá errado, ninguém me apoia, ninguém me olha, ninguém me ajuda, essa pessoa possivelmente ela vai estar realmente estagnada, paralisada na vida, né? E quantas pessoas passam a vida inteira querendo ou esperando serem resgatadas, né? Então, quando nós somos criança, a gente espera, né, que esse resgate venha lá dos nossos pais, que eles são responsáveis por nos dar aquilo que a gente quer, por nos colocar no lugar que realmente a gente queira ficar, né? São os nossos pais que olham para nós. Mas e quando eu me torno adulta? Quando eu cresço, quem é que vai fazer esse papel? De olhar para mim, de me resgatar, de se responsabilizar pelas coisas da minha vida, por fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. Gente, uma vez que a gente se torna adulto, nós é que somos os responsáveis por fazer isso por nós mesmos. Somos nós que temos que nos resgatar deste lugar de dor. O problema é que quando eu cresço e eu continuo nessa posição de vítima, no banco da vítima, significa que eu ainda estou esperando ser resgatada. Né? Lá atrás era pelos meus pais, aí eu caso, tô esperando o meu marido, a minha esposa, e aí isso não vem, aí eu tenho filhos, eu fico esperando os filhos fazerem isso, ou então eu estou esperando o meu chefe, tô esperando alguém do meu trabalho, os meus amigos me resgatarem. E enquanto eu permaneço nesse lugar da vítima, eu só perco força. E aí é como se eu estivesse até mesmo assim, ó, gritando, ai, ninguém olha pra mim. Ninguém cuida de mim, ninguém vem aqui me salvar, ninguém me dá o que eu quero, ninguém me ajuda. Só que essa posição não vai te levar
a lugar nenhum. Você vai continuar no mesmo lugar. Porque a vítima, ela não pode fazer nada. Não tem como ela tirar ela de lá. Por quê? Porque ela ainda tá esperando. Então, significa que tem aí uma dor emocional muito forte que eu estou esperando alguém me tirar deste lugar. Né? Quantas pessoas você já ouviu elas falando, ai, o fulano faz isso comigo, fulano faz aquilo outro, ai, a pessoa não me ajuda. E quanto mais a pessoa se vitimiza, mais ela vai ficar neste lugar. Terceiro veneno emocional que te destrói. Desculpa, segundo veneno emocional que te destrói. O julgamento. Gente, o que é o julgamento? O julgamento, na verdade, ele é um reflexo. Porque enquanto você está julgando o outro, na verdade, você está buscando uma defesa para aquilo que já existe em você. Na verdade, você está vendo um reflexo. Quando eu julgo um comportamento de alguém, significa que esse comportamento existe em mim também, de alguma maneira, né, em algum grau. E tudo aquilo que eu julgo, eu vou continuar repetindo. Então, se você olha para uma pessoa e julga que ela é desorganizada, irresponsável, coloque uma lupa no seu comportamento. Se em maior ou menor escala, você também não usa esse comportamento. Então, essa daí pode ser uma das observações que a gente pode fazer. Uma outra observação é que quando você está julgando uma pessoa, você está se colocando superior a ela. Você está dizendo que se fosse você no lugar dela, você não faria daquela maneira. Que você faria muito melhor do que essa pessoa. E aí é interessante que, então por que da sua vez você não vai lá e faz então muito melhor também, ao invés de ficar olhando para o outro, dolorido isso, né? Mas, vou trazer aqui um exemplo, né? Rosilene, tá, eu até sei que eu julgo realmente, eu critico e eu não gostaria de fazer isso. Eu queria parar de fazer isso. Como que eu posso parar de fazer isso? Gente, aceite. Passe a aceitar aquilo que as pessoas são, aquilo que elas fazem, do jeito que elas fazem, do jeito que elas dão conta de fazer. Por exemplo, é aniversário de um amigo seu, de uma amiga, você foi no aniversário. Quando você chega lá, tem tanta gente que não tem um lugar para você sentar. A bebida tá quente, a música tá muito alta, a comida não te agrada. E aí como é que você fica? Ai, gente, que droga, que absurdo. Nossa, como que a pessoa faz uma festa e chama esse tanto de gente? Como que serve uma comida dessa? Como que oferece uma bebida quente dessa maneira para as pessoas? Nossa, a pessoa não tem vergonha, não se sente mal. Gente, possivelmente ninguém organiza uma festa pensando assim, nossa, eu quero fazer a festa mais desagradável possível para as pessoas irem embora logo. Nossa, eu vou fazer uma festa, vou chamar mais gente do que o tanto de lugar que eu tenho aqui, porque eu quero sim as pessoas em pé. Eu quero as pessoas padecendo aqui na minha comemoração. Gente, dificilmente alguém organiza uma festa, uma comemoração, que é algo para as pessoas se alegrarem, se sentirem bem, com essa intenção, né? Possivelmente a intenção da pessoa é fazer o melhor. E com certeza ela faz o melhor. Eu acredito sim que as pessoas fazem o melhor que elas conseguem. De acordo com os recursos que ela tem, com a consciência que ela tem, ela vai fazer o seu melhor. Então, quando você estiver numa situação dessa, o que você pode dizer? Tá tudo bem. O fulano, a fulana fez o que deu conta. E tá tudo bem. Eu vou ficar até quando for possível para mim. Depois eu vou embora, lá na minha casa eu sento, depois eu passo, faço um lanche ali na esquina. Mas enquanto eu ficar aqui, eu vou prestigiar essa pessoa. Eu vou celebrar com ela. Eu vou comemorar com ela. Porque senão a gente abre um excesso de julgamento e de crítica diante daquela pessoa, né? E à medida que eu critico a outra pessoa, eu também dou autorização para ser o quê? Para que eu seja criticado, para que eu seja julgado, para que as pessoas também me olhem com esses olhos não tão bons assim. Gente, porque na nossa vida é a lei do retorno.
é colheita e plantio. Aquilo que eu colho é aquilo que eu estou plantando, né? E é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Por isso que muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: ai, parece que meu santo não bateu com aquela pessoa. Justamente é porque existe algo que não entrou em sintonia. Então, se eu não entro na sintonia com aquela pessoa, eu acabo por criticar. E talvez eu mesma já esteja mandando aí esse sentimento de crítica, de julgamento, de diminuir aquela pessoa que está ali diante de mim. E se tem julgamento e se tem crítica, tem como a relação fluir bem? Tem como a relação ser tranquila, saudável e gostosa? Não tem como, tá bom? Então observe, todas as vezes que vinha aquela necessidade de julgar e criticar, diga pra você mesmo, tá tudo bem. A pessoa fez o melhor que ela poderia fazer. Com a consciência que ela tinha, com os recursos que ela tinha nesse momento, ela fez o melhor que ela poderia fazer nessa situação, ok? Próximo veneno emocional que pode estar aí acabando com a sua vida é a reclamação. Gente, o que é reclamar? Reclamar, eu digo assim, que é o vício que apaga o brilho da sua alma. Se você está reclamando, gente, você está buscando mais escassez para sua vida. É como se você estivesse alimentando aquele problema. Sabe aquele bichinho que a gente diz que existe aí dentro de nós, o bem e o mal? E eu acredito que nós temos mesmo o bem e o mal dentro de nós. Qual é que vai crescer? Aquele que você alimentar. Então, se você alimenta o problema, se você alimenta a dor, se você alimenta aquilo que está ruim, é mais disso que você está gerando. O nosso pensamento, ele cria as coisas. E é a nossa emoção que realiza. Então, se você está vendo se materializar diante de você coisas ruins, coisas negativas, coisas destrutivas, observe como estão os seus pensamentos. Observe como está a sua comunicação. Olhe para o seu comportamento. Possivelmente esse comportamento, esses pensamentos, essas palavras, eles também não são edificantes, né? Sabe aquela hora que você bate assim, ó, o dedinho pequenininho assim no canto na quina da porta? Observe, quando isso acontecer, bate o cotovelo na parede, observe, olhe para o que você estava fazendo minutos antes disso acontecer. Olhe para o que você estava pensando minutos antes dessa situação acontecer. Possivelmente você estava reclamando. Possivelmente você estava com um juízo negativo. Possivelmente você estava julgando algo ou alguém. E aí, quando a gente faz isso, a gente atrai também coisas ruins para a nossa vida, né? Certa vez em uma palestra, uma pessoa falou assim: ai, tudo só acontece... o fulano é bonzinho porque só coisas boas acontecem na vida dele. Nada de errado acontece na vida do fulano, que era uma pessoa que usaram como exemplo lá nessa palestra. Gente, mas será que é isso mesmo? Será que é porque coisas boas acontecem na vida do fulano que ele é uma pessoa boa? Será que não é o contrário? Será que não é porque a pessoa é boa, tem atitudes positivas, comportamentos elevados, que coisas boas e elevadas acontecem na vida dela? Fica uma reflexão, né? Dá pra gente pensar muito a partir disso daí. Então, se tem uma pessoa que fica, ai, nada é suficiente, nada tá bom, nunca satisfaz essa pessoa, gente, eu acho que Deus, o universo, fica lá de cima olhando assim, ah, gente, isso deve ser muito bom, né? Porque essa pessoa pensa nisso, fala disso o tempo todo, vamos mandar mais? E aí acaba que se materializa aquilo que, de alguma maneira, você está vibrando, pensando, emanando. E aí eu costumo até dizer assim, olha, gente, a nossa boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se é uma coisa que eu fico falando, repetindo constantemente, é aquilo que está dentro de mim, né? E a reclamação é como se fosse voltar para o final da fila.
Por exemplo, você tá ali, né, numa intenção, querendo conquistar algo, vibrando numa energia. E aí quanto mais você pensa, você trabalha para aquilo, é como se você fosse se aproximando de alcançar aquilo, né? A sua vez na fila vai chegando. Mas aí quando você reclama, você volta pro final da fila. É igual estudar para uma prova, estudar para o vestibular, estudar para um concurso, por exemplo. Estou estudando ali para o concurso. Quanto mais você estuda, gente, mais você vai se aproximando daquela aprovação. Então, se eu estudo, se eu dedico horas, eu vou me aproximando. Mas aí, se eu paro de estudar, quando eu retomo os estudos novamente, gente, eu voltei para o final da fila. As outras pessoas que continuaram estudando, que ficaram ali no ritmo, elas estão se aproximando. E aí eu volto para o final da fila. E reclamar é muito semelhante a isso. Eu reclamo, eu volto para o final da fila. Eu reclamo, eu volto para o final da fila. E aí, para recomeçar, a sensação que a gente tem é que se exige ainda mais impulso. Porque se o corpo ele está em inércia, né? Que aí a gente tem um dos princípios da física. Um corpo em inércia, para ele entrar em movimento, ele precisa de um impulso muito maior. Ele precisa de uma energia muito maior para voltar e estar em movimento. E é isso que acontece. Então aí eu entro em movimento de novo. Gente, é difícil no começo. Só que isso aí vai gerando mais energia, porque corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. E aí conforme eu vou me movimentando, mais energia isso vai gerando e mais força eu vou tendo. Ontem ainda eu comentei com a cliente de terapia, que ela tem dificuldade de fazer atividade física. Nossa, academia, não gosto da academia, puxar ferro, não é comigo, não gosto. Tá, mas e o que você gosta? O que te dá prazer? Ah, eu gosto, não sei, talvez dançar, jogar vôlei. Ah, então começa. Ah, mas os médicos falam que tem que ser musculação que vai fazer a diferença. Gente, o importante é começar. Se você começa ali com uma dança, que é o que te dá prazer, te dá satisfação, o seu corpo já entra em movimento. E aí dali a pouco é um passo para você ir fazer a tal da musculação que você não gosta. E aí eu vou introduzir 2 vezes por semana e aí dali a pouco aquilo vai gerando energia que aí eu começo a gostar. E aí eu começo a gostar e aí eu vou fazendo com maior prazer. Mas o importante, gente, é começar, é sair do lugar. Então, observe quais desses 3 venenos aqui emocionais você tem ingerido, colocado para dentro de você. E cada vez que você vai fazer isso, mais você vai se envenenar. E se você está se envenenando, você está se contaminando. E isso vai fazendo o que com a sua saúde, com a sua vitalidade? Gente, vai diminuindo. Vai diminuindo a sua vitalidade, vai diminuindo a sua energia, vai diminuindo a sua força. Quer que eu traga um exemplo bem concreto? Você vai observar. Para aqui um pouquinho e pensa numa pessoa que você olha para a vida dela, é uma vida escassa, difícil, com resultados muito ruins, é uma vida cheia de problemas. Toda vez que você fala com a pessoa, uma coisa pior ainda aconteceu na vida dela. Falou com a pessoa, outra coisa pior aconteceu na vida dela. Pensa nessa pessoa que você conhece aí, que tem uma vida cheia de escassez. Pensou em alguém? Pensa numa pessoa. Pensou? Joia. Agora, observe, comece a pensar como é o comportamento dessa pessoa. Como é a fala dela? Como ela se comunica? Como ela se posiciona diante da vida? Possivelmente você vai observar que é uma pessoa que se vitimiza, é uma pessoa que julga os outros, que sempre está olhando a vida do outro, reclamando, criticando, e é essa pessoa que reclama o tempo todo. Me diz aí, se essa pessoa que tem uma vida difícil que você conhece, se ela não tem pelo menos um desses 3 hábitos frequentes na vida dela. Olha aí o exemplo maior. Agora pense numa pessoa que você admira, que tem uma vida bacana, relacionamentos saudáveis, uma vida abundante, né? Que é uma pessoa que tem crescido, que você olha para essa pessoa e fala assim, uau, que vida incrível. Agora coloca uma lupa. Observa se essa pessoa reclama. Se ela fica se vitimizando. Se ela fica julgando e criticando as outras pessoas. Gente, a resposta está aí. Olha só essa sacada.
o quanto você pode melhorar significativamente a sua vida, tirando esses 3 venenos emocionais da sua vida. Acabando de uma vez por todas com esses saqueadores. Porque, gente, o pior ainda é constatar que somos nós mesmos que estamos saqueando a nossa vida. Toda vez que a gente reclama, que a gente julga, que a gente se vitimiza, que a gente critica o outro, somos nós que estamos roubando de nós mesmos. Olha só essa reflexão, esse posicionamento. E aí, gente, é claro que se você já passou 20, 30, 40, 50 anos da sua vida criticando, reclamando, se vitimizando, não vai ser da noite pro dia que a gente muda isso, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, a ruptura de um padrão emocional leva tempo. Mas a partir de hoje eu tenho certeza que todas as vezes que você estiver fazendo isso, vai vir a minha voz na sua cabeça, como se fosse assim um pisca-alerta, um sinal reluzente, falando opa, olha só o que eu estou fazendo com a minha vida. Olha eu aqui mais uma vez tomando esse veneno. Olha eu aqui mais uma vez atrapalhando, me sabotando. Você vai ouvir mesmo a minha voz, viu? Te garanto. E aí o que eu posso fazer diante disso? Aconteceu? Opa, já entendi, ok. Vai dar certo. Se eu tô reclamando, não vai dar certo. Vai dar certo. Ao invés de reclamar, comece a agradecer. Então, ao invés de você reclamar porque tá chovendo, porque tá calor, porque, perdeu o ônibus, meu chefe olhou de cara feia pra mim, nossa, obrigada por eu ter um emprego. Obrigada por eu ter uma linha de ônibus que passa por aqui por perto. Obrigada por eu ter um carro, tudo bem que não é o carro dos meus sonhos, mas muito obrigada por eu ter um carro. Eu sou grata por ter acordado hoje, eu sou grata por ter um chuveiro elétrico para tomar banho, eu sou grata por ter massa asfáltica da minha casa até o meu trabalho. Gente, existe uma infinidade de coisas que a gente pode agradecer. Então, como que eu interrompo o fluxo da reclamação? Agradecendo. Como que eu interrompo o fluxo do julgamento, da crítica? Se eu tô olhando o outro e aquilo tá me incomodando, você vai se perguntar: por que isso me incomoda? O que eu preciso olhar em mim que foi acionado com o comportamento dessa pessoa? Por que me tira do sério a pessoa agir dessa maneira? O que eu preciso tratar em mim, cuidar em mim, que está relacionado com o comportamento dessa pessoa? Comecei a julgar, gente, a pessoa fez o melhor. A intenção da pessoa foi a melhor possível. Eu vou ficar o tanto que for possível, quando não der mais eu vou embora e tá tudo bem. A pessoa fez o melhor que ela pôde nessa situação. E o que eu preciso olhar em mim? Por que eu fiquei incomodada com essa situação? Ok? E do vitimismo? O vitimismo nos coloca no lugar da paralisação. Qual que é o lugar do poder? A autorresponsabilidade. Porque assim, não é culpa sua que a pessoa te feriu. A pessoa te feriu, ok, isso não foi responsabilidade sua. Mas é sua responsabilidade o que você vai fazer com isso. O que eu vou fazer com essa dor que eu estou sentindo? Eu vou continuar aqui nesse lugar de que dó de mim, quem é que vai vir me ajudar? Ou eu vou me resgatar? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Talvez seja terapia, talvez seja um grupo de apoio, talvez seja conversar com um amigo, talvez seja fazer um diário das minhas dores, colocar para fora de alguma maneira. Ok, eu entendi, isso foi péssimo, foi mesmo, foi muito ruim. E agora, o que eu vou fazer com isso? Certo? Fica aí a dica para vocês. Essa foi a nossa pílula terapêutica de hoje. Espero que vocês tenham aprendido com ela, possam tirar o maior proveito. E eu quero convidar vocês também para os meus outros projetos. Eu tenho um projeto chamado Cine Terapia, que uma vez por mês eu escolho um filme, oriento, indico as pessoas para assistirem e depois a gente vem para o encontro online ao vivo, em que a gente estuda, analisa os padrões inconscientes que estão presentes ali naquele enredo e como esses padrões inconscientes podem me ajudar a olhar para as minhas próprias dores. Como eu posso ressignificar questões minhas internas a partir daquilo que eu vi ali no roteiro daquele filme.
Então é uma coisa muito bacana, uma vez por mês a gente se encontra. O link para participar tá na bio do meu Instagram, né? Quem estiver assistindo pelo YouTube, eu vou colocar o link aqui embaixo também para vocês participarem do grupo de cineterapia. Eu tenho também um outro programa, é um desafio de detox emocional de 7 dias. A gente teve a primeira edição mês passado, que foi em setembro, né? Justamente devido ao mês do Setembro Amarelo. E se você quiser participar da próxima edição de outubro, o link tá lá na bio também. E eu tenho um outro programa chamado Clube da Cura, que é um clube de assinatura mensal, que a cada mês eu trabalho um dos pilares da roda da vida. E nesse mês de outubro, o trabalho é focado na inteligência emocional, na qualidade das minhas emoções, como eu posso gerir e administrar aquilo que eu sinto, justamente para que eu possa ter melhores resultados na vida. Então, o Clube da Cura, ele acontece semanalmente, todas as quartas-feiras, à noite. E a partir dele, a gente pode o quê? Melhorar todos os pilares da nossa vida. Porque também, gente, ai, Rosilene, mas eu já tenho aqui pilares que estão muito bons, bem resolvidos. Gente, não tem nada muito bom que ainda não possa ficar melhor, né? Porque se melhorar, melhora ainda mais. Então fica aí o convite para vocês, né? Para todos os programas, o link tá lá na bio do Instagram, vou deixar aqui também embaixo aqui no YouTube. E foi um prazer estar com vocês. Então a pílula terapêutica, ela acontece 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas-feiras. Por enquanto ela tá saindo aqui gravada, mas a partir da próxima semana elas vão saírem online, né, ao vivo, online, cedinho. E algumas pessoas me pediram para fazer à noite, então eu vou intercalar aí entre manhã e noite. E a gente se vê por aqui. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para o crescimento de vocês. Um beijo grande e até a próxima.